Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação de número 204. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Mais um projeto Iniciação, hoje de número 204, ao vivo aqui com o professor Walter. Boa noite, professor. Bem-vindo. Boa noite, meu irmão Givaldo Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estão presentes aqui para o nosso encontro Projeto Iniciação, nosso encontro semanal. É uma honra e uma felicidade muito grande estarmos aqui para prosseguirmos em nossos estudos. Esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. São duas bases fundamentais. Os ensinamentos de Helena Petrovna Blavatsky, através de seus livros, né? E os ensinamentos do nosso querido mestre, professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. Blavatsky, como sabemos, foi fundadora da Sociedade Teosófica, né? E também nós vemos, dentro do que é necessário, nós seguimos também, mostramos os ensinamentos dos grandes instrutores da humanidade através dos tempos e de todas as civilizações. Né? O objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. Né? Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI e início da Era de Aquários. Sempre lembrando, conforme o professor Henrique José de Souza nos ensinou, o Brasil é o berço da nova civilização. Muito bem. A questão toda do ser humano é justamente desenvolver esse projeto de iniciação, que é o projeto mais importante de qualquer ser humano. Agora, para desenvolver o projeto de iniciação, seguir o caminho da iniciação, é necessário que a pessoa se filie a uma escola iniciática. Né? A pessoa pode escolher a escola que mais lhe agradar. Mas nós, de nossa parte, nós indicamos que a pessoa venha fazer o seu curso de iniciação na Sociedade Brasileira de Eubiose. Como é que a pessoa pode fazer isso? Simples. Entra no site, no mecanismo de busca da internet, digita lá, Sociedade Brasileira de Eubiose. Vai aparecer o site da Eubiose. Nesse site tem muitas informações a respeito da instituição e, além disso, há a possibilidade da pessoa entrar em contato com um dos departamentos da sociedade. Né? Existem muitos departamentos no Brasil e no exterior. Então, lá existe um botãozinho, está escrito assim, onde estamos? A pessoa clica, imediatamente o site vai perguntar o nome da pessoa e a cidade e o estado onde mora. A pessoa, então, coloca o seu nome, a cidade e o estado onde mora, e imediatamente vem a resposta. O site indica justamente o departamento mais próximo da sua cidade. Então, pode coincidir com a sua própria cidade, onde a pessoa mora, né? Então, aí a pessoa, lá nessa informação, tem fornecido o telefone, o endereço, o e-mail e assim por diante, né? E a pessoa, então, pode entrar em contato com o departamento e fazer a sua inscrição para o curso peregrino, que já está em andamento em todo o Brasil. Em todo o Brasil está em andamento o primeiro nível, que é o curso, o grau peregrino. É o primeiro grau. Depois tem mais 4 graus, totalizando 5 graus. Totalizando 5 graus, a pessoa, então, tem o direito de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Tornando-se membro efetivo, ela pode frequentar todas as atividades da sociedade, reuniões, palestras, né, eventos. Pode também ter a possibilidade de participar das ritualísticas da sociedade, né, que é muito importante, é fundamental. E, além do mais importante, ela tem a possibilidade de estudar as cartas de revelação do querido mestre professor Henrique José de Souza, que são enormes, são milhares e milhares de páginas para estudo. Então, está então o convite que nós fazemos para aqueles que querem seguir o caminho da iniciação na Sociedade Brasileira de Eubiose. Pode ser que a pessoa more longe do departamento e seja difícil a sua locomoção, né? Nós sempre indicamos que é muito importante que a pessoa faça o curso presencial. O mais importante é fazer o curso presencial. Não podendo haver essa possibilidade, então existe o EAD, ensino à distância. A pessoa entra em contato, então,
com o departamento, né, específico, e o departamento vai dar todas as condições para que ela comece o curso pelo IAD, ensino à distância. Então, ela vai receber as palestras, as aulas, pela internet. Pronto, está resolvido. Tudo bem? Então, são os dois caminhos para que a pessoa possa seguir o projeto de iniciação através da Sociedade Brasileira de Eubiose. Tudo bem? Isso é muito importante, então, essas informações preliminares. Hoje nós vamos aqui retornar. Passamos um certo tempo em encontros passados falando sobre temas específicos ligados com o glossário teosófico da Helena Petrovna Blavatsky. Nós vamos agora retornar hoje e talvez outras vezes mais para frente, analisando o glossário teosófico, que é muito importante esse livro, né? É um livro importantíssimo, Glossário Teosófico de Helena Petrovna Blavatsky. Tem a base do ensinamento, né? Os termos específicos, a pessoa pode pesquisar, tirar as suas dúvidas e abrir novos caminhos para o entendimento. Isso é muito importante. O Glossário Teosófico de Helena Blavatsky. Vamos falar um pouquinho, antes da gente entrar especificamente nos temas que nós vamos observar hoje, vamos ver alguma coisa sobre justamente a publicação do Glossário Teosófico. Né? O Glossário Teosófico de Helena Petrovna Blavatsky é um livro extraordinário, estranho, denso, fechado para os leitores superficiais, mas que se abre aos verdadeiros buscadores do mistério das coisas. Em certos aspectos, é mágico, pois possui aquela qualidade de transformar as criaturas. Olha só, esse glossário teosófico, como se diz, ele tem a qualidade de transformar as criaturas, de despertar aos que estão imersos no sono profundo do condicionamento. Portanto, fica aqui um conselho, uma espécie de preparação à leitura. Segure o livro cuidadosamente, sinta o seu peso, volume, disposição gráfica, maciez de suas páginas. Acaricie sua capa lentamente, plenamente consciente do que está fazendo. Fique algum tempo silencioso e concentrado no fato de estar segurando firmemente este exemplar. É importante, pois, que tenha em mãos um texto profundamente significativo, que poderá modificar a sua vida. Para muitos, o glossário teosófico é como uma esfinge. Né? Como uma esfinge, olha que importante. Para outros, uma estrela iluminando a noite escura. Fique certo que ele possui inúmeras dimensões insuspeitadas, profundezas que, uma vez exploradas, darão uma nova visão à vida. Olha que importante que é o glossário teosófico. Então, é importante, eu recomendo que aqueles que estão estudando, etc., é importante adquirir esse volume, porque é muito importante essa fonte de entendimento. Né? Talvez até esteja, eu não tenho certeza se tem via internet, gratuito, pode ser que tenha até, podemos até pesquisar se tem o glossário teosófico via internet, às vezes pode ter gratuitamente, mas é importante de qualquer maneira, ou de maneira e-book, ou de maneira física, é importante a pessoa ter disponível o glossário teosófico. Né? O glossário é um verdadeiro guia para os que anseiam algo mais do que o viver comum. Na dança das letras que se sucedem, vão surgir conceitos provindos das mais diversas tradições da humanidade. E é verdade, é impressionante. Centelhas provenientes dessa sabedoria arcaica, a teosofia, que permeia o inconsciente coletivo das ideias. É um compêndio dedicado aos ardorosos estudantes das religiões, aos pesquisadores do mundo oculto, aos antropólogos e tantos outros mais. O texto pode ser considerado como sendo um verdadeiro dicionário do oculto. Olha, esse glossário teosófico é um dicionário do oculto, olha que importante. Esta obra foi publicada em português, né? É uma ampliação do original lançado em 1892. Né? O primeiro a ser lançado no mundo foi em 1892 por Blavatsky, no ano seguinte ao seu falecimento, tendo o autor apenas visto as primeiras 32 páginas da primeira edição. Olha que interessante, ela não viu, ela faleceu antes da primeira publicação do glossário. É claro que ela deu início, mas não pôde seguir e concluir. Mas os seus discípulos obedeceram à sua determinação, seguiram as suas instruções e conseguiram complementar o livro após a sua morte. Mas com a orientação dela, né? Ela deixou direitinho a orientação para que isso se realizasse.
Muito bem. O glossário nos dá informações procedentes de camadas do pensamento sânscrito, persa, tibetano, pali, caldaico, escandinavo, hebraico, grego, latino, cabalístico e gnóstico, dando ao leitor informações que se encontram dificilmente esparsas em várias obras, quase sempre inacessíveis. Olha, então, a importância do glossário, né? Bom, vindo de Blavatsky, a gente pode imaginar a importância desse trabalho extraordinário, né? Depois da sua morte, depois da morte da autora, inúmeros discípulos foram enriquecendo o trabalho original com novos verbetes ou a ampliação dos comentários. E a obra foi se tornando cada vez mais densa, até assumir o atual porte, que é um livro grande. Este livro é algo obrigatório na biblioteca do estudante sério do ocultismo. Olha só a informação, né? Este livro é algo obrigatório na biblioteca do estudante sério do ocultismo. Apesar de, pelas suas características, mais parecer um dicionário, é uma verdadeira enciclopédia que poderá esclarecer muitas dúvidas e abrir novos caminhos de pesquisa. A única diferença é que, neste caso, não existem, tal como o que ocorre em várias enciclopédias, planos de leitura da obra. Cabe ao leitor atento estabelecer o seu. Cada verbete se engancha no outro. Procura atentamente seguir as pistas reveladas pela leitura e verá como a leitura se enriquece. E com isso, novas dimensões vão surgindo aos olhos do leitor. Novos caminhos vão se delineando que poderão levá-lo até uma compreensão profunda. Então, o glossário é importantíssimo para aquele que está estudando justamente a teosofia, a eubiose também, né? E a filosofia transcendental cósmica, né? A leitura aprofundada do glossário permite desenvolver uma visão caleidoscópica. A cada pequenino toque, uma nova visão surge, dando ao leitor uma visão significativa de um conjunto antes não percebido. Uma nova paisagem vai sendo gradativamente revelada à medida que a neblina vai desaparecendo. Olha só, o glossário vai tirando a neblina do oculto, né? Aquilo que impede a nossa visão das coisas fundamentais. É uma excitante aventura folhear as páginas deste livro e ir lendo, aqui e ali, os verbetes. Temos muitas vezes um choque quando eles vão significativamente se encaixando, produzindo uma visão em profundidade insuspeitada, fazendo aflorar. Os verbetes vão se encaixando e dando uma visão monumental do universo, né? Vão se encaixando, fazendo aflorar, né, ao nosso inconsciente imagens ali retidas há muito tempo. Tem-se subitamente a sensação de um déjà vu, ou já visto. E um súbito assomo de alegria perpassa o nosso ser nesse reconhecimento. A alegria advinda dessa descoberta é intensa e transformadora. Como já mencionado, o glossário teosófico, em certos aspectos, é uma obra mágica, pois permite tornar operativo o que antes praticamente estava adormecido dentro de nós. Cada verbete estudado tem vida própria. É nitidamente recortado e cheio de cintilações. Cada palavra, cada conceito contém nuances que só um leitor atento pode captar. Quando se percebe isso, novas dimensões são conscientizadas. Uma leitura vertical aprofundada é uma inesquecível aventura no mundo desconhecido, cheio de tesouros insuspeitados pela maioria. É um mundo pleno de dimensões ocultas, que, uma vez reveladas, modificam completamente a vida das pessoas, fazendo-as despertar depois de um longo e profundo sono, e pela primeira vez ver o real. Veja só que importante é justamente essa obra instituída por Helena Petrovna Blavatsky. Há pessoas, agora vamos ver sobre a Helena Blavatsky, vamos fazer comentários dessa grande instrutora e mestra, né? Helena Petrovna Blavatsky. Há pessoas que marcam uma época e que são capazes de exercer uma influência transformadora, tanto em indivíduos quanto na sociedade como um todo.
Helena Petrovna Blavatsky foi uma dessas pessoas. Os depoimentos de quem a conheceu em vida são unânimes. Ninguém voltava a ser o mesmo depois de ter com ela um contato que não fosse apenas superficial. As pessoas dizem que toda vez que as pessoas declaram isso, que uma vez entrando em contato com ela, havia uma mudança na sua vida. Ela começava a ver coisas diferentes. Era como se tocasse na sua percepção íntima, né? Como se a sua cognição aumentasse toda vez que uma pessoa entrava em contato com Blavatsky. Era um fenômeno mágico, é uma magia. Né? Também os lugares onde ela viveu foram sacudidos pela sua presença carismática, aguerrida e inconformista. Na Índia, por exemplo, onde ela passou longos anos da sua maturidade, Blavatsky deixou marcas indeléveis. Sua participação no processo de conscientização nacional, que levaria mais tarde à independência do jugo colonial britânico, foi determinante. Então, a libertação da Índia da possessão inglesa foi determinada também pela colaboração de Helena Blavatsky. Após sua morte relativamente prematura, em 1891, em Londres, pouco antes de completar 60 anos, Blavatsky transformou-se numa espécie de mito poderoso, capaz de influenciar um sem número de importantes inteligências criadoras, tanto na arte da filosofia como na arte das ciências e das religiões. É evidente, Blavatsky no século XIX foi uma coisa impressionante. Muitos estudiosos não tinham acesso a determinados conhecimentos da Índia Antiga, Tibete. Ela abriu esse caminho. Realmente, o trabalho de Blavatsky no século XIX foi básico, fundamental para a abertura do conhecimento humano rumo à filosofia transcendental cósmica. E, no caso dela, ela chamou todo esse trabalho como vinculado à teosofia e deu nome de Sociedade Teosófica, essa instituição que ela fundou. A herança de ideias que ela deixou, traduzida no conteúdo de vários livros, outro no trabalho ativo da Sociedade Teosófica, fundada por ela em Nova York em 1875, em Nova York ela fundou a Sociedade Teosófica, né? E que rapidamente se espalhou por todo o mundo e influenciou de maneira decisiva estadistas como Gandhi e Nehru, poetas como Yeats e Fernando Pessoa, pintores como Mondrian e Kandinsky, compositores como Alexandre Scriabin, cientistas como Albert Einstein, Oppenheimer e Thomas Edison, escritores como Bernard Shaw, Aldous Huxley, além de gigantes do espírito como Rudolf Steiner e Krishnamurti. Olha a quantidade de seres de alta sinarquia espiritual lendo Blavatsky. Né? O Einstein lia Blavatsky. Olha só que impressionante. Albert Einstein e outros grandes liam Blavatsky, uma coisa impressionante. Encontrar a razão pela qual a mensagem de Blavatsky encontra eco tão forte na mente de investigadores de áreas tão distintas, talvez não seja difícil de entender. Ela antecipa grande quantidade de informações, de colocações filosóficas e éticas, atendendo às necessidades da sua época, quando a crise do universo racional cartesiano já era bem evidente. É claro que Blavatsky apareceu inicialmente com Kardec, no início do século XIX, aparecendo Kardec, e em seguida Blavatsky, justamente para fazer frente à materialidade que estava tomando conta do mundo. Né? O positivismo, né? O positivismo está muito forte, né? A ciência, né? O universo cartesiano e o positivismo estava tomando conta do planeta Terra e estava havendo uma ameaça muito grande à evolução humana por causa da materialidade. Por isso que surgiu Kardec no início do século, né? E depois, no final do século, Blavatsky, os dois trazendo esses conhecimentos fantásticos. Principalmente Blavatsky, que foi extraordinária. Né? Ao mesmo tempo, Blavatsky mergulha no passado mais remoto da humanidade, trazendo elementos da nossa paleohistória, que ajudam na reconstrução de nossa tão dilacerada identidade de homens ocidentais. Quer dizer, ela entra em contato com a humanidade, ela entra em questões científicas também, né? Ela entra em questões científicas, mas também ela, nos seus trabalhos, é estudado justamente a história
não simplesmente a história acadêmica, mas a história evolutiva da humanidade de bilhões de anos, né? Contando bilhões de anos da evolução humana através do que? Do sistema solar, não somente na Terra, evolução da consciência pelo sistema solar, em termos de bilhões de anos. Né? Blavatsky seduzia os pensadores e com ela entrava em contato. Por exemplo, no campo da ciência, ela antecipou muitas ideias da física relativística e da astrofísica ao postular a teoria dos campos de força, tanto os cósmicos quanto infraatômicos. Eu já falava isso, né? As energias cósmicas quanto aos infratômicos, né? Ou seja, a física subatômica. Né? Muito antes que a física oficial o fizesse, ela colocou a possibilidade da divisão e fragmentação do átomo e referiu-se aos aspectos de liberação energética inerente a tais divisões. Olha só, a teoria atômica já entrava, esses conceitos da teoria atômica já são abordados nos seus livros. Né? Alertou, inclusive, olha, também ela dá um alerta, né? Blavatsky alertou, inclusive, quanto aos riscos e perigos quanto ao mau uso das técnicas da bomba atômica. Repetindo, alertou, inclusive, quanto aos riscos e perigos que o mau uso das técnicas da fragmentação atômica poderia acarretar. Mas olha só, ela já entrava nesse assunto, a fragmentação atômica. Isso aí que deu origem à bomba atômica, né? E ela alertava quanto aos riscos que isso assumia, né? Que a humanidade enfrentava, inclusive a radioatividade. Né? Isso cerca de 60 anos antes da primeira bomba atômica explodisse em Hiroshima e Nagasaki. Ela falava isso 60 anos antes da explosão das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Quando se sabe de tudo isso, fica fácil entender porque Albert Einstein tinha como livro de cabeceira a doutrina secreta de Helena Blavatsky. Isso dizem. Um livro de cabeceira do Albert Einstein era justamente a doutrina secreta de Helena Blavatsky. Isso é uma coisa imperturbadora. A ciência não entra nesse assunto. A ciência não cita esses assuntos porque não casa. As ideias não casam, né? Mas os ocultistas, os estudiosos sabem que Einstein, um dos livros de cabeceira dele era justamente a doutrina secreta de Helena Blavatsky. Blavatsky nasceu em 1831, em Ekaterinoslav, no sul da Rússia. Hoje, Ucrânia. Na verdade, era ucraniana, né? Ucrânia, né? De ascendência aristocrática, a família materna era aparentada ao czar russo, né? Ela recebeu uma educação acurada, como era de praxe para as moças de sua condição social na Rússia naquela época. Porém, nada do que ela aprendeu em sua educação convencional poderia explicar o verdadeiro fenômeno da erudição polifacetada em que ela se constituiu mais tarde. Era capaz de entabular discussões acaloradas com a maioria dos professores de seu tempo, sobre temas dos mais diversos, como a semântica das línguas arcaicas, ou então, também, ela discutia qualquer assunto na ciência acadêmica, né? Vários assuntos da ciência acadêmica, assim como das condições da teologia ocidental e orientais. O mistério da origem do enorme acervo do conhecimento que Blavatsky possuía nunca foi totalmente desvendado. Isso aí não foi desvendado. Mas ela deu indicação. Ela falou isso. Blavatsky falou. Blavatsky falou que ela não escreveu. Ela não escreveu nada. Ela simplesmente foi veículo dos mestres. Ela tinha esse ponto de humildade e de verdade. Ela dizia, eu não escrevi nada. Eu fui veículo dos mestres. Então, ela serviu de veículo para os mestres. É claro que ela era uma mestra, né? Se ela não fosse uma mestra, ela não seria um veículo importante para as hierarquias. Né? Então, para ser um veículo como ela foi nas hierarquias, era necessário que ela fosse uma mestra. E realmente era uma mestra. Né? O mistério... Então, as suas duas obras principais, A Doutrina Secreta e Isis Sem Véu, por exemplo, contém milhares de citações extraídas de outras obras, muitas das quais raríssimas, havendo apenas um ou outro exemplar guardado em bibliotecas
de difícil acesso, como é a Biblioteca do Vaticano. Cálculos já feitos mostram que, para ler todos os livros dos quais extraiu citações, Blavatsky deveria ter lido sem parar toda a sua vida. Mas isso não pode ter acontecido, já que ela se dedicava a muitas outras atividades, como as viagens pelo mundo afora. Aliás, foi um dos motivos que as pessoas que a perseguiram. Ela tinha muitos discípulos nos Estados Unidos, muitos discípulos, mas boa parte desses discípulos viraram-se contra ela, principalmente cientistas. Olha só, principalmente cientistas, físicos, astrônomos, etc., né, viraram contra ela e afirmavam que ela não tinha condições de trazer tanto conhecimento, porque ela teria que ler muitos livros. Eles não sabiam disso, né? Mas ela explicou o porquê. Ela era veículo dos mestres. Então, ela não precisava ler livros, ela apenas era veículo, os mestres traziam aquele conhecimento e ela, então, escrevia. É claro que ela tinha o conhecimento dela também, porque era uma mestra, né? Mas ela precisava ser uma mestra para ter a qualidade de ser veículo para esses grandes mestres. Então, é muito, muito importante, né? Para explicar a sua surpreendente produção literária, a própria Blavatsky dava respostas que até hoje são motivo de espanto para os estudiosos. Ela afirmava estar em constante contato com seres altamente evoluídos, aos quais chamava de mestres, e que, através de mecanismos paranormais, como a telepatia, lhe ditavam capítulos inteiros. Estes seres seriam tanto encarnados quanto desencarnados, e pertenceriam, segundo Blavatsky, a uma organização antiquíssima, a Grande Fraternidade Branca, e seriam responsáveis pelo processo de evolução espiritual da humanidade. Pronto, aí está. Blavatsky foi veículo dos mestres da Grande Fraternidade Branca. Isso é uma coisa extraordinária. A gente nem pode imaginar isso. Ela foi veículo dos mestres da Grande Fraternidade Branca, mestres de hierarquias de alto valor espiritual. Né? Olha que coisa extraordinária. Né? Foram esses mestres, segundo ela, que a orientaram no sentido de fundar a Sociedade Teosófica, que hoje tem filiais em todo o mundo, inclusive no Brasil. A Sociedade Teosófica ela existe até hoje em Adyar, na Índia, e tem filiais em todo o mundo, inclusive no Brasil. Né? Na Índia, para onde a sociedade foi transferida após anos de sua fundação nos Estados Unidos, essa agremiação desempenhou um papel determinante no processo da independência da Índia. A Índia era submissa aos britânicos e conseguiu a sua independência. E Blavatsky colaborou nesse processo da independência da Índia. Né? Mahatma Gandhi, que conheceu pessoalmente Helena Blavatsky em Londres. Olha, Mahatma Gandhi conheceu pessoalmente Blavatsky em Londres. Nos últimos dias da vida dele, afirma em sua autobiografia como foi com Blavatsky e com Teosofia que iniciou-se nele o processo de conscientização, que levou à liderança no movimento de independência da Índia. Olha só, o próprio Gandhi cita esse fato, que foi com Blavatsky que ele teve todo aquele processo de formação para a independência da Índia e formação de um novo padrão de conhecimento da humanidade, né? Isso aí tudo determinado pela Grande Fraternidade Branca. Pronto. Né? Blavatsky foi muito atacada, ainda em vida, pelos reacionários da ciência e da religião. Muitos tentaram desmascará-la, acusando-a de charlatismo de todos os tipos. Porém, ela foi mais forte. A herança que deixou para a posteridade é prova disso. Há mais de um século vem sendo estudada e ainda está longe de conclusões definitivas. Ela mesma afirmava que sua contribuição destinava-se ao futuro e que alguns dos seus aspectos mais importantes e visionários da sua mensagem só poderiam ser compreendidos depois de passados 100 anos após a sua morte. Então, é para dizer que todo aquele conhecimento que ela trouxe somente começaria a ser entendido 100 anos após a sua morte. Isso? Então, 1891, 100 anos, 1991. 1991. 9 anos antes do início da era de Maitreya, terceiro milênio. Então, é claro, no terceiro milênio, então, já começamos a entender
no terceiro milênio, o entendimento de Blavatsky vai se ampliar. Esse conhecimento de Blavatsky é a base, a grande base e fundamento justamente da era de Maitreya, do terceiro milênio. Né? Ela é, sem dúvida, a figura mais brilhante e representativa da renascença ocultista, que caracterizou a segunda metade do século passado. Foi a mensageira que transmitiu à cultura ocidental doutrinas esotéricas orientais quase desconhecidas, exceto em seus lugares de origem. Hoje, o estudo da sua obra é indispensável para a melhor compreensão de um fenômeno capital do atual momento histórico, a fusão do conhecimento do Oriente com o Ocidente, e ao surgir de uma postura filosófica unificadora do sistema. Essa foi uma das funções importantíssimas de Blavatsky, justamente produzir essa união do Ocidente com o Ocidente. Então, ela trouxe esse conhecimento que ela trouxe veio do Oriente para o Ocidente. Mas, conforme o nosso mestre e professor Henrique de Souza, ele nos afirma que o ponto fundamental da nossa civilização é o seguinte: é o Ocidente que cabe, que tem a responsabilidade de levar a humanidade para o futuro, para uma nova civilização. Vamos repetir? É o Ocidente que tem a responsabilidade de levar a humanidade para a nova civilização. E esse Ocidente é baseado em 3 pontos fundamentais. Olha, 3 pontos fundamentais que dão a base do Ocidente. A tradição judaica cristã. Viu? Justamente. A primeira base, a tradição judaica cristã. A segunda base, o conhecimento clássico grego. E a terceira base, Roma. Justamente com seus estudos de sociais, de humanidade, da família e principalmente do direito romano. Veja bem que importante, hein? É o Ocidente, é por isso que tem muita gente atacando o Ocidente. As forças das sombras atacam o Ocidente. Veja bem, vamos deixar bem claro? Hoje, as forças das sombras tentam destruir o Ocidente para impedir que a humanidade vá para o terceiro milênio e vá para a nova civilização. Então, eles atacam a tradição judaica cristã, atacam o conhecimento grego e atacam o Império Romano, tentando destruir o quê? A lei, a ordem, a justiça. Isso são forças das sombras, que tentam destruir isso aí. É como o nosso mestre e professor Henrique de Souza falou: passamos por um fim de ciclo gasto e apodrecido. Repetindo, nosso mestre falou: estamos vivendo um fim de ciclo gasto e apodrecido. Mas no meio acima desse fim de ciclo gasto e apodrecido, existe algo muito importante: a lei cósmica justa e perfeita. Deus. A lei cósmica justa e perfeita dá todo o mecanismo e a função e a força para que a humanidade prossiga no seu projeto evolutivo. O nosso mestre deixou o seguinte ensinamento. Olha, eu não estou inventando, eu estou dizendo o que o nosso mestre falou. Ele deixou falar o seguinte: quem não estiver preparado para a nova civilização não reencarna mais na Terra. Reencarnará em globos obscuros. É como Jesus falou. Chegou o fim dos tempos. A separação do joio e do trigo. Mas, na verdade, não é o fim dos tempos, simplesmente. É o início de uma nova era. Tudo bem? Não é o fim dos tempos. É o início de uma nova era. A nossa raça ariana, veja bem, a raça lemuriana, ela sucumbiu no cataclismo. A raça atlântica sucumbiu no cataclismo, mas a raça ariana não vai sucumbir no cataclismo. Ela vai viver até os últimos dias da sua existência cósmica. Não vai sofrer nenhum cataclismo. Agora, os componentes da raça ariana que não estiverem preparados para a nova civilização serão retirados do planeta e levados para planetas obscuros que vivem na Idade da Pedra. Agora, veja bem, não é Deus não castiga nem pune. Vamos dizer, não é assim? Deus é amor e perdão. Deus não castiga nem pune. Deus dá sempre oportunidades. Aqueles seres, os seres que saírem da Terra, terão a oportunidade da sua regeneração. Quem vai para lá? Ninguém sabe. Eu não sei. Só quem sabe. Quem é que sabe quem vai ficar e quem vai embora? Só Deus. Nós não sabemos. Deus é que sabe do nosso karma, das nossas pendências, das nossas dívidas, e Deus então vai decidir quem vai e quem fica. Mas tanto ficando como indo embora, todos serão beneficiados pela lei cósmica do amor e do perdão. A lei cósmica do amor e do perdão sempre produz no ser humano, dá para o ser humano e para todo o universo a possibilidade da regeneração. E como o Mestre Jesus falou,
a possibilidade de voltar à casa do pai. Pronto, isso é muito importante, esse entendimento, né? Tudo bem? Então, nesse sentido, é muito importante a publicação da primeira edição do Glossário Teosófico, né? Foi feita a publicação da primeira edição, já que ele, o glossário, é uma ferramenta quase imprescindível para agilizar a leitura dos textos de Blavatsky, muitas vezes escritos numa linguagem com terminologias praticamente desconhecida para o leitor ocidental, não erudito em filosofias orientais e ocultismo em geral. Tudo bem? Isso é muito importante, então. Então, veja bem, isso é muito importante para esse entendimento desta função, né? Dessa função do escrito numa linguagem necessária para os tempos atuais, né? Então, tudo isso é necessário para que a humanidade atinja uma condição de chegar no futuro. Blavatsky também, na sua obra, ela disse, né, no primeiro livro dela, que é justamente o primeiro livro, né, primeiro livro dela, número 1, ela disse que no futuro existiria na Terra um ser com qualidades muito superiores que daria sequência a esse trabalho. Pela eubiose, nós entendemos que é o professor Henrique de Souza. Então, o professor Henrique de Souza é a continuação do trabalho de Blavatsky, com uma diferença muito importante. Blavatsky foi muito extensa, ela deu uma visão geral. E o professor Henrique de Souza, ele é sintético, ele sintetiza. É muito importante essa questão, né? Ele sintetiza as coisas, dando uma força impressionante para a evolução da humanidade rumo à nova civilização. É a função do nosso querido mestre, professor Henrique de Souza. Por isso que nós convidamos aqueles que querem seguir o caminho de iniciação, que venham fazer isso na Sociedade Brasileira de Eubiose, que estão justamente a caminho da nova civilização através da era de Maitreya, né? Terceiro milênio. Né? Há situações extremas em que os contatos pessoa a pessoa parecem irresistivelmente necessários. O contato de pessoa com pessoa é muito necessário. Em tais condições, quase sempre a linguagem torna-se insuficiente para expressar o desejado, o sentido. O inefável abrange o domínio do sentido, mas não do factual, isto é, das ocorrências submetidas a expressões verbais. O glossário teosófico, ao lado de poucas obras de correntes distintas da mesma verdade, corresponde a um desses momentos em que as palavras apreendem o indizível e levam o amoroso de ciência a se aproximar um pouco mais da autoiniciação. Então, o glossário teosófico tem essa propriedade de conduzir, de possibilitar que o indivíduo atinja o estágio de autoiniciação. Há obras que buscam facilitar o contato com o iniciador. Por exemplo, Livro da Magia Sagrada, atribuído a um autor chamado Abramelin. Outros buscam fornecer matéria de reflexão e regras mínimas de conduta, a fim de se obter a iluminação. E ainda aqueles que relatam a experiência pessoal da iniciação. O glossário não se assemelha a nenhum desses. É um livro que procura reunir informações conceituais, conducentes a um melhor entendimento daqueles citados. Vencida essa etapa preliminar de familiarização e consequente afastamento do medo, esse terrível gigante obstaculizador do entendimento advém de uma segunda etapa de perplexidade, de deslumbramento, com a proximidade de algo semelhante à verdade. Desorientado, embora na senda, o aprendiz busca por um companheiro de jornada, alguém que vislumbre o rumo a seguir e saiba transmitir alguma confiança. A iniciação é sempre assim, né? Sempre aquele que está se iniciando, ele sempre procura alguém que lhe auxilie no caminho, porque às vezes a caminhada é muito difícil, né? Às vezes não, é difícil. A caminhada não é fácil, é difícil, mas é uma caminhada que liberta o indivíduo das suas limitações humanas, né? Então, uma nova etapa se instala na vida daquele que busca e trilha a senda. Tudo lhe parece claro e de contornos definidos. Mergulhe, então, no mais perigoso dos descaminhos, a aparência do saber. Nesse deslumbramento, em que um poder imenso parece ter sido conferido, o aspirante sente-se um mestre e começa a propagar a resta de luz que pode ter absorvido como se fosse a própria luz.
Esse é o perigo, né? O indivíduo adquire algum conhecimento e fica insuflado por aquele conhecimento e começa a pensar que sabe tudo. Esse é um erro. Sócrates, tudo que sei é que nada sei. Por mais que o indivíduo estude, por mais que se avance, ele sabe muito pouco com relação ao conhecimento infinito. O conhecimento cósmico é infinito, né? O tempo depurador de tais sintomas acaba por mostrar a realidade de que o raciocínio nada mais é do que a arte de enganar-se. O raciocínio de que é sábio. O indivíduo que estuda um pouco e se julga sábio, ele está enganando a si mesmo. O sendeiro aparece, então. Ele dá o desolador e esse é o momento que muitos deles se apartam. Aos persistentes, embora perplexos, se apresenta uma nova fase, a expectativa consciente do saber. Esse é o conhecimento verdadeiro. O saber consciente, adquirido pelo indivíduo. Nesta etapa, por vezes muito demorada, apresenta-se uma nova obliteração no sentido, o poder. Este se instala insidiosamente sem alarde. A vontade depurada e cristalina faz com que os desejos profundamente sentidos se externem como realidade. E nesse estágio o homem é senhor. Aqui, a maioria se perde da senda. Quando o indivíduo acha-se poderoso. Pode acontecer, né? É justamente o orgulho, né? O indivíduo aprende um pouco e se acha poderoso. Esse é o sentido. Ele não está a caminho da sabedoria. Ele está se embrenhando na ignorância. Aqui, a maioria se perde da senda. O poder desperta o capricho e a crueldade. O poder, a imaginação do poder. Né? O indivíduo imagina-se poderoso e não é. Não é poderoso coisa nenhuma. No campo do sentimento, o pequeno tirano maltrata a vítima de seu amor. No campo da mundivência, restabelece regras rígidas de interpretação que força por aplicar aos seus circunstantes. O poder pelo poder, e não a serviço, transforma o senhor em escravo, que seus próprios caprichos lhe anulam o sendeiro. Então, se o indivíduo, no caminho do conhecimento, se torna imaginativamente, ele acha-se poderoso, ele torna-se escravo da sua própria ignorância. Entretanto, transporta essa prova, quase definitiva, chega o momento do saber. O momento do saber chega. Mas os sabedores não se esquecem de que o adepto, isto é, o realizado da senda, não fica livre de uma derradeira e poderosa aprovação, o desejo de retirar-se. A fadiga do poder permanentemente a serviço de seus semelhantes, a orientação persistente aos companheiros de senda, eis a última pedra de toque do conhecedor, a sua ligação com seus irmãos, com seus semelhantes. Essa é a grande pedra de toque para a transformação do indivíduo. O conhecimento e o sentido de harmonia e fraternidade com seus semelhantes. Transposto esse último canto da sereia, arrimado nos mortões, no suporte da sabedoria e do poder, surge o homem, surge o adepto, surge a vida. Possa o glossário planificar o acesso à senda para os buscadores da vida, conforme o planejado por HPB. Isso é muito importante. Podemos dar mais uma informação aqui sobre o glossário, né? Mais uma penúltima, uma última informação, antes da gente entrar no estudo dos verbetes, uma outra informação. O glossário teosófico tem contra si a vantagem de ser inteiramente uma obra póstuma, uma vez que a sua autora pôde ver apenas as primeiras 32 páginas das provas tipográficas. HPB morreu em 1891. Ele só viu apenas 32 páginas do livro, ainda em provas tipográficas. Veja bem. Essa circunstância é tanto mais lamentável pelo fato de H. Blavatsky, como de costume, ir acrescentando grande quantidade de verbetes ao original. Assim, sem dúvida nenhuma, esta obra teria alcançado dimensões muito superiores às atuais, o que lançaria muito mais luz a grande número de termos obscuros não incluídos no presente glossário. E mais importante, ter-nos-ia oferecido um vislumbre das vidas e ensinamentos dos adeptos mais famosos, tanto no Oriente como no Ocidente. Mas nós podemos dizer o seguinte: nada acontece por acaso. Blavatsky foi embora, ia completar 60 anos, 1891.
porque ela tinha que ir. Foi determinação da lei cósmica justa e perfeita. Nada acontece por acaso. Então, a obra, ela não conseguiu escrever essa obra completa, mas os seus discípulos continuaram de acordo com as suas orientações. O objetivo do glossário teosófico é proporcionar algumas informações sobre os principais termos sânscritos, palavras, tibetanos, palis, caldeus, persas, escandinavos, hebraicos, gregos, latinos, cabalísticos e gnósticos, e também sobre os termos do ocultismo geralmente utilizados na literatura teosófica, que são encontrados principalmente em Isis sem véu. O budismo esotérico, doutrina secreta, chave da teosofia de Blavatsky, bem como nas revistas e outras publicações da Sociedade Teosófica. Os verbetes assinalados com as iniciais www, que explicam palavras pertencentes às Cabala, ou então lançam luz sobre as doutrinas Rosacrucis ou herméticas, foram fornecidos a pedido de Blavatsky por Win Westcott, secretário-geral da Sociedade Rosacruz e predicante e praticante da Cabala na ordem hermética. Né? Blavatsky desejava também manifestar que no referente à ordenação dos verbetes, foram para ela de grande valia o dicionário sânscrito chinês, o dicionário clássico hindu, o Vishnu Purana e a Real Enciclopédia Maçônica de Kenneth Mackenzie. Como aquele que se subscreve não pretende possuir a esmerada e extraordinária erudição necessária para editar um livro, com tantos verbetes variados e poliglossos como esta, a última produção de Blavatsky enriqueceu a literatura teosófica. É claro que forçosamente haverá, entre outros, erros de transliteração, que os especialistas dessa era logo encontrarão. Contudo, como cada orientalista possui seu próprio sistema, poderão todos, muito bem, perdoar tais defeitos dessa obra, não os imputando ao cargo do editor. Então, os próprios editores, eles dizem que a obra não é perfeita, ela tende a ser melhorada. Aliás, vamos dizer, não existe nada de perfeito, né? Perfeito é só Deus, na verdade. O que é perfeito? Só Deus. Então, tudo que nós fazemos, o que nós vemos, tem a imperfeição de existir. Perfeito é só Deus. O glossário, como os editores dizem, o glossário é imperfeito. Mas é maravilhoso, mas tem algumas imperfeições que têm que ser melhoradas com o tempo através dos estudiosos. Então, veja bem que importante é justamente essa questão do glossário teosófico, né? Justamente no panorama iniciático em que nós estamos submetidos. Né? Então, nós vamos ver aqui, vamos analisar alguns verbetes, né, do glossário teosófico, né? Já começando a nossa incursão, nesse campo. Né? Então, é muito importante, então, ler os termos e ver a sua definição, conforme contido nos trabalhos de Blavatsky. O primeiro aqui são dionisíacas. Dionisíacas, vamos ver o que são dionisíacas? São festas celebradas pelos gregos em honra a Dionísios, Baco. As cerimônias principais consistiam em procissões, nas quais eram levados vasos cheios de vinho e coroados de pâmpanos, cesta de ouro abarrotada de todo tipo de frutas. Nelas figuravam também os falófaros, com algumas varas longas rematadas por partes viris, emblema da fecundidade da natureza. Tais festas eram análogas aos bacanais romanos. Quer dizer, diferente dos bacanais romanos, porque eram festas de natureza ritualística. Né? Inclusive, tomava-se vinho. Né? Interessante que nessas festas que existiam na Grécia, o vinho era tomado, né? Sem qualquer desdouro para quem fizesse isso. Né? Mas, é claro, com a devida regra, né? Não podia se embebedar. Mas o que dizem os estudiosos que na Antiga Grécia, aquele que tomava vinho e se embebedava durante o ano fora da... Estou voltando. Voltamos. Vou tomar um pouquinho d'água aqui, que eu estou falando muito. Houve um probleminha aqui, um problema de contato. Às vezes o plug aqui sai de fora do lugar e eu saio do ar. Muito bem? Mas tudo bem, estamos aqui de volta. Vamos ver aqui, então. Vamos ver aqui. Um momentinho só. Vamos ver aqui.
Seguindo aqui, doutrina do coração. Vamos ver outro verbete aqui, doutrina do coração. As duas escolas da doutrina de Buda, a esotérica e a esotérica, são chamadas, respectivamente, de doutrina do coração e doutrina do olho. O grande Arati Bodhidharma denominou-as na China de Tsunmen, escola esotérica, e Kiaomen, escola exotérica. A primeira assim se chama em razão de serem os seus ensinamentos emanados do coração, de Gautama Buda, enquanto a doutrina do olho foi obra da sua cabeça, ou cérebro. A doutrina do coração é também denominada de selo da verdade, ou selo verdadeiro, símbolo que encabeça quase todas as obras esotéricas. Voz do silêncio e assim por diante. A doutrina do coração, ou selo do coração, é a única doutrina verdadeira. Então, veja bem que a doutrina do coração ligada a Siddhartha Gautama, né? Muito importante esse entendimento, né? Um outro termo aqui que é citado no glossário, e muito importante esse entendimento, é justamente o termo dragão. A gente fala assim muito, né? Na doutrina esotérica fala-se muito em dragão. Qual é o sentido desse termo? Né? Por que dragão? Vem de drakon, em grego. Considerado em nossos dias como um monstro mítico, perpetuado no Ocidente apenas em selos, escudos, etc., como um grifo heráldico e como o diabo morto por São Jorge. Isso aqui na nossa religião, a gente sempre vê o São Jorge, um cavalo matando o dragão. Na realidade, é um monstro antediluviano extinto. O dragão é um monstro antediluviano extinto. Nas antiguidades babilônicas, alude-se a ele em sua qualidade escamoso, e na multidão de pedras preciosas está relacionado com Tiamat, o mar. O dragão do mar é mencionado com frequência. No Egito, a estrela do dragão, depois da estrela de Polo Norte, origem de todos e quase todos os deuses, como Dragão, Bel, o dragão, Apolo e Piton, Osíris e Tifon, Krishna e Kaliá, Sigurd e Fafnir, e finalmente São Jorge e o dragão. São todos a mesma coisa. Olha que interessante, né? Todos eram deuses solares. E onde quer que encontremos o sol, ali se encontra igualmente o dragão, símbolo da sabedoria, Thoth Hermes. Os hierofantes do Antigo Egito e da Babilônia intitulavam-se filhos do deus serpente e filhos do dragão. Eu sou uma serpente, eu sou um druida, dizia o druida das regiões celto-britânicas. Por quê? Tanto a serpente como o dragão eram símbolo da sabedoria, da imortalidade e do renascimento. Assim como a serpente perde a sua pele antiga para reaparecer com outra, né, nova, o ego imortal abandona uma personalidade apenas para adquirir outra. Isso. Muito bem. Aqui nós temos, então, o dragão. Os filósofos químicos indicam muito frequentemente as matérias da grande obra por dois dragões, que se combatem um ou por duas serpentes, uma delas alado e outro sem asas, para significar a fixidez de um e a volatilidade de outro. Agora, tem outro termo aqui, muito importante, dragão da sabedoria. Olha, o dragão é muito falado no Antigo Egito, nas ciências iniciáticas, né? Então, aqui tem outro, dragão da sabedoria. Eka ou Saka, o dragão do divino sacrifício, o Logos, o mundo, o filho idêntico a seu pai. O filho idêntico a seu pai. Todos os logoi de todos os antigos sistemas religiosos estão relacionados com ele e são simbolizados por serpentes. Sob outro aspecto, tal dragão representa a sabedoria divina ou o espírito, também humanas, a alma humana, a mente, o princípio inteligente, chamado na filosofia esotérica de o quinto princípio. O quinto princípio é o símbolo do conhecimento oculto. O dragão da sabedoria é o símbolo do conhecimento oculto. No plural, tal termo significa geralmente os grandes iniciados da terceira e quarta raças,
aqueles grandes seres procedentes do planeta Vênus, que vieram a esse globo durante o período da terceira raça, como instrutores da nascente humanidade. Com frequência, são chamados de filhos do fogo. Por isso, porém, é preciso lembrar que essa expressão é aplicada também aos Akshinivatas Pitris. Então, esse termo da grão está relacionado também com aqueles seres que vieram pelo sistema solar, de Mercúrio, Vênus, Lua para a Terra. São dragões da sabedoria, que vieram para a Terra para dar o embasamento, para o nascimento e desenvolvimento das raças humanas aqui no mundo. Né? Devemos lembrar o seguinte, sempre lembrando, já falamos isso, vou repetir, a Lemúria e a Atlântida, né, e a nossa raça ariana não são raças terrenas. São raças humanas, mas não são genuinamente terrenas. Tudo bem? Tem uma origem mercuriana, venusiana e lunar, e da Lua. Isso é uma origem. Então, não são raças genuinamente terrenas. Quando é que nós vamos ter raças genuinamente terrenas? Sexta raça-mãe. A sexta raça-mãe e a sétima raça-mãe serão genuinamente raças da Terra, originadas na Terra. As que nós temos anteriormente, não. São raças provenientes da evolução de outros planetas. Né? Então, isso é muito importante, esse entendimento. Estamos a caminho disso. Né? A raça ariana está a caminho, né? E da raça ariana vai surgir justamente através de elementos, né? De sementes da raça ariana, vai surgir a sexta raça-mãe, da sexta raça-mãe, sementes vai originar a sétima raça-mãe, que são as duas raças genuinamente terrenas. Isso é muito importante. Isso é muito importante, essa questão. Né? Então, isso é muito importante. Veja que importantíssimo que são esses conhecimentos. Né? Tudo bem? Vamos aqui mais para frente. Vamos ver agora outro termo muito importante aqui, druidas. Druidas, isso é muito importante essa questão. Né? Druidas. Os druidas eram uma casta sacerdotal. Uma casta sacerdotal que floresceu na Bretanha e na Gália. Eram iniciados que admitiam mulheres em sua ordem sagrada e as iniciativas nos mistérios da sua religião. Nunca escreveram seus versos e textos sagrados, mas do mesmo, que os brahmanes da antiguidade confiaram-nos à memória. Fato que, segundo a afirmação de César, necessitou de 20 anos para se cumprir. Como os parsos não tinham imagem nem estátua de seus deuses, da mesma forma, né? A religião celta considerava como ímpia reverência representar um deus qualquer, mesmo os de menor importância, em forma de figura humana. Os celtas não admitiam isso, representar seres divinos na forma de figuras humanas. Teria sido bom se os cristãos gregos e romanos houvessem apreciado essa lição dos druidas e pagãos. Os 3 principais mandamentos de sua religião eram obediência às leis divinas, interesse pelo bem da humanidade, sofrer com a fortaleza de todos os males da vida. Isso é muito importante. Devemos considerar também os druidas, né? O próprio Allan Kardec, veja bem, o nome Allan Kardec é o nome druida. O próprio Allan Kardec nos deixou isso. Né? Os seus instrutores disseram isso. Allan Kardec é justamente o nome druida, porque Allan Kardec viveu naquela época dos druidas. Né? Era um mestre e veio com a finalidade de dar o início no século XIX, o início do estudo justamente da espiritualidade. Depois, ampliado enormemente por Blavatsky, e agora, no século XX, e partindo para o século XXI, com o trabalho do professor Henrique de Souza, sintetizando tudo e fazendo esse transporte para novos tempos. Né? O nosso mestre deixou bem claro o seguinte, olha, sabe o que o nosso mestre? Nosso mestre falou assim, eubiose é teosofia posta em prática. Olha só que importante. Veja só que importante essa denominação que ele deu de forma sintética. Eubiose é teosofia posta em prática. Então, a função do eubiose é pegar a teosofia toda, resumir e pôr em prática, no dia a dia, na humanidade, para fazer a reconstrução da humanidade rumo às novas dimensões da quinta dimensão e da nova civilização e da sinarquia, evidentemente, no futuro. Muito bem? Encerrando essa parte aqui inicial, passo a palavra para o nosso irmão Carlos Nascimento, para que a gente continue aqui conversando com os nossos irmãos e a gente bate um papo aqui a respeito de todos esses assuntos.
Nossa, professor, muito bom, viu, professor? O que eu queria também É passar aqui. fantástico, né, Carlos? É fantástico, Oi? né? É fantástico. Fantástico, fantástico. Tudo que o senhor falou é fantástico. Helena Blavatsky é uma figura assim muito emblemática, muito fantástica. E o senhor fala que ela saiu de cena muito cedo, professor. Tem algum registro de como o pessoal, como a escola iniciática da maçonaria e da Rosa Cruz viam Helena Blavatsky? A informação que nós temos é que ela foi perseguida pelos seus próprios discípulos, né? Hum, Ela hum. informou seus discípulos. E não é gente ignorante, não é gente culta, né? Cientistas, etc. Mas chegou um momento que os discípulos próprios se voltaram contra ela e disseram que ela era uma enganadora, ela estava enganando. Ela dizia que era uma impostora, estava enganando as pessoas. Sabe por quê? Uma das coisas. Diziam que ela não tinha condições de trazer tanto conhecimento porque não tinha uma biblioteca à disposição dela para ela fazer isso. Mas ela explicou isso, que ela não tinha biblioteca, pois os mestres traziam para ela as informações. Olha, duas informações. Olha. À noite, às vezes, a escrita era materializada em folhas de papel. Era por processo, os espíritas chamam de precipitação. Chamam de precipitação. Os mestres precipitavam as letras na folha para ela passar para o livro. Né? E muitas vezes os mestres traziam livros das bibliotecas, desmaterializavam os livros, materializavam em Nova York, ela copiava tudo, fazia o trabalho, depois eles devolviam os livros para as bibliotecas de origem, né? Através do processo de desmaterialização e materialização. Olha que coisa impressionante. É claro que vai explicar isso para cientista? Né? Você vai explicar isso para um cientista acadêmico? É claro, ele não vai entender. Ele não vai entender. Então, como ele não entende, perseguiram a Blavatsky. Recentemente eu vi um filósofo, aqui não vou citar o nome, um filósofo recente aqui da nossa época, né, do nosso século XXI, na internet, dizendo que Blavatsky era uma impostora, uma enganadora, né? Era uma impostora, uma enganadora, né? Um mestre, um indivíduo que se diz um grande mestre, né? Um professor de filosofia, etc. Quer dizer, não entendeu, né? Não entendeu agora, mas ele vai ter que, né, renascer outras vidas para entender essa questão. Apesar de todo o conhecimento de filosofia, não foi suficiente para que ele entendesse isso. Mas Deus é justo e perfeito. Ele vai reencarnar novamente e vai ter que reaprender todos esses fatos. Então, Blavatsky foi muito perseguida. Foi muito perseguida. Eu não vou citar tudo aqui, porque é muito duro, é muito difícil. Existe uma outra coisa lá, que eu não vou citar o fato aqui, porque é uma coisa terrível. Não dá nem para imaginar essa questão. Mas ela foi muito perseguida, né? Então está essa questão. Muito bom, professor. Gilberto, você tem alguma colocação para fazer? Muito bem. Estou olhando aqui. Tem bastante gente nova hoje aqui. Eu estava dando uma olhada no chat. Tem um pessoal diferente, pelo menos que a gente não tem visto aqui em outros programas. Então, aos novatos aí, bem-vindos. E aproveitem e compartilhem, né, o conteúdo. Compartilha esse vídeo para as pessoas que gostam desse mesmo. Eu vou falar uma coisa para vocês. Sim. Posso falar? Porque pode. Eu vou falar porque não é só o Blavatsky que sofreu isso. Eu vou contar. Olha, muitos diziam que a teosofia era um processo que escondia por trás dela uma rede de prostituição. A fachada era teosofia, mas por trás tinha uma rede de prostituição. E Blavatsky foi chamado de prostituta. Bom, não é a primeira vez, né? Maria Madalena foi chamada de prostituta, e outras tantas mulheres excepcionais foram chamadas de prostitutas. Mas sabe o que aconteceu? Um amigo dela em Nova York, em 1875, 80, ginecologista, ele se propôs a provar isso publicamente, que ela não era prostituta. Então, o que ele fez? Isso foi verdade. Olha a ignorância do ser humano. Esse médico ginecologista fez um exame nela, ginecológico, e atestou que ela era virgem, e publicou no jornal. A Helena Petrova Blavatsky é virgem. Quer dizer, é a primeira prostituta virgem que tinha no mundo, né? A Blavatsky, aqueles ignorantes dos Estados Unidos naquela época, foi a primeira prostituta virgem que existiu
no planeta Terra. Mas esse homem, esse médico, que era muito amigo dela, ginecologista, publicou no jornal o diagnóstico dele que ele tinha feito. Helena Blavatsky é virgem. Então ele desmascarou todo mundo. Mas eles continuaram e a Blavatsky teve que abandonar os Estados Unidos. Você veja o nível de perseguição. Não puderam crucificar ela como Jesus o Cristo, né? Olha, não puderam crucificar ela como Jesus o Cristo, mas tentaram crucificar ela numa cruz da moralidade, né? Detonando a sua moralidade. E ela não era uma mulher, um anjo. Blavatsky era um anjo, mas ela não foi possível ela continuar seu trabalho e teve que tirar a Sociedade Teosófica e levar para adiar. O professor disse que foi um grande erro, não deveria ter acontecido isso. A Sociedade Teosófica, conforme o professor, por lei, não é pela Blavatsky, por lei a Sociedade Teosófica teria que continuar nos Estados Unidos. Mas o ser humano, como sempre, não foi possível. Mas tanto que foi um dos motivos que levou a lei a trazer tudo para o Brasil em 1956. Em 1956, tudo que estava nos Estados Unidos foi trazido para o Brasil, para o roncador. Está aqui, então, o que iria ser feito nos Estados Unidos está sendo realizado no roncador no Brasil. Muito bom, professor. Chocante, né, Carlos? Muito bom. Chocante, muito chocante. Mas eu não podia, Então, eu não podia deixar de contar isso. Eu não queria contar, que é muito, mas eu disse, não, vou contar. Olha, nós não podemos esconder mais nada, viu, Carlos? Não, tudo tem que vir à tona. A verdade tem que vir à tona. É a hora da verdade vir à tona. estamos na era de Aquário, né? Então tem que esclarecer. A verdade vir à tona. Continuando aqui, só para deixar o recadinho para o pessoal, principalmente aos novos, né? Aos que ainda não conhecem aqui o canal. Cliquem aqui no link do curtir, né? Dá o like aqui no vídeo. Sempre que você curte, né? O vídeo da transmissão, principalmente durante a transmissão, a plataforma ela distribui, ela envia essa transmissão para mais pessoas. Então é importante, ajuda na divulgação aqui do nosso conteúdo, enviando para mais pessoas, né? E se for inscrito no canal, se não for inscrito no canal, melhor dizendo, inscreva-se aqui no canal, clica no sininho ali para receber as notificações. Sempre que houver uma atividade nova, uma atividade diferente aqui no canal, nós sempre temos, né? Você será informado. Hoje à tarde nós tivemos uma palestra no Departamento da Sociedade Brasileira de Eubiose de Santana, em São Paulo. Essa palestra é sobre metafísica. Essa palestra ela está aqui no canal. Você pode assistir depois que terminar aqui o nosso programa. Volta lá no canal. Essa palestra ela está gravada. Assim como essa, tem várias outras. E sempre que tem uma atividade nova, você recebe essa notificação, esse informativo, né? De um novo programa. Então, esse é o nosso pedido. Você clica ali no like, né, dá o like, envia aí esse material para um amigo, para uma pessoa que gosta, né, desse tipo de material. Lembrando que o projeto Iniciação hoje é o de número 204. Então, nós temos aqui 204 programas somente do projeto Iniciação. Então, ou seja, é uma fonte de pesquisa, de informação, aos que já estudam, né? E aqueles que estão iniciando, começando agora, principalmente para quem, porventura, está começando aí o curso peregrino, né, da eubiose. Então, ajuda bastante a conhecer os temas, se familiarizar com a linguagem, ver quais são os tópicos. Então, fica mais por dentro do que está acontecendo. O professor falou muito aí do glossário teosófico. Aqui, ó, tem um exemplar. É esse azulzinho. Maravilhoso. Pesquisar aí. Muito bom. É muito bonito. Vocês acham? É pesadão. É bem pesado. E uma curiosidade, professor. Eu estava olhando aqui. Ele tem, sabe quantas páginas? Quantos? 777. Olha só que coisa. Que coisa, olha. É que ele finaliza no 777. Lá no finalzinho, ele finaliza...
Estou vendo o meu 777. É? Finaliza no O 777. volume também. A última página do glossário é 777. Eu estava olhando e falei, olha que coisa. Eu não sabia, não tinha percebido isso, né? Você descobriu Então, agora? Eu peguei aqui, fui folhear, eu, por curiosidade, fui olhar e vi. Então é interessante. Então fica aí o meu livro a também dica aqui. para quem quiser pesquisar aí na internet, de repente tiver curiosidade de comprar o livro físico mesmo, ou eu acho que até acho em PDF alguns sites aí na Deve ter internet, em PDF, deve ter em PDF. mas vale a pena. Fica aí uma dica de leitura boa e de pesquisa, Mas principalmente para quem está... eu aconselho a ter o livro, viu? Porque o livro a pessoa folheia, né? Sim, sim. Por exemplo, eu gosto muito... Olha, eu vou dizer francamente para você. Eu gosto da internet, tudo, mas eu prefiro o livro físico, viu? É um ótimo livro para quem está... Você folheia, volta e tal, você saboreia o livro. Você saboreia o livro, né? Muito bom. Isso aí. Bom, então vamos dar continuidade aqui. Sim, vamos ver aí. Professor, o Guazelli coloca o seguinte: como atingir a sabedoria além da eubiose? Veja bem, toda escola iniciática é o princípio, é o caminho, né? Agora, qual é o caminho além da eubiose? A lei da eubiose, ou de qualquer escola iniciática, está dentro do indivíduo mesmo, né? Qual é o nosso caminho? Qual é o caminho nosso como seres humanos? Tornarmos adeptos. Esse é o caminho. Qual é o objetivo nosso? Cada um de nós, ser humano, tem que se tornar um adepto. O que é tornar-se um adepto? É tornar um ser super-humano. Ele chega num ponto que ele já não é mais humano. Ele deixa de passar pela experiência humana e começa a vivenciar a experiência não humana, super-humana. Super-humana. Então, esse é o básico, né? Agora, é muito importante que quando o indivíduo atinge o adeptado, muitas coisas acontecem com ele. Né? Ele, por exemplo, ele leu a caixa. Ele tem a possibilidade de ler a caixa direto. Leu a caixa para sair, para frente, leu a caixa. Uma outra possibilidade também que a gente vê a gente vê na literatura, o adepto pode viajar. Olha que importante, é incrível. O adepto pode viajar pelo sistema solar inteiro. Dá para imaginar isso? O adepto pode viajar pelo sistema solar inteiro, pode ir para Saturno, Júpiter, Vênus, pelo sistema, ele está livre. Ele está livre do tempo, do espaço, da velocidade da luz. Da velocidade da luz imediatamente, né? A luz demora 8 minutos para chegar até a Terra, do Sol, né? Do Sol para a Terra, 8 minutos. O adepto, não imediatamente, pela sua consciência superior, ele vai em qualquer lugar do sistema solar. Olha que coisa extraordinária. É claro que, quando eles têm um adepto, ele já faz parte da grande fraternidade branca. Né? Ele fica fazendo parte da grande fraternidade branca. Então, veja que importante. Então, o nosso caminho é nos tornarmos adeptos. Não é verdade? A eubiose não é a finalidade. A eubiose é o caminho. A teosofia não é a finalidade, é o caminho. Qualquer escola inicial tem o caminho. Agora, o caminho é o autoconhecimento. Quando o indivíduo torna-se autoconhecedor, ele não precisa mais de livros, não precisa mais de sociedade, não precisa mais nem de mestres. Ele já tem um mestre dentro de si mesmo. O professor diz, o mestre indica o caminho. O discípulo segue sozinho até que no final ele encontra o mestre dentro de si mesmo. Ele se torna um mestre. Ele passa a consultar as coisas através do processo de contemplação. Ele contempla o universo. Ele não contempla o universo para fora, ele contempla o universo dentro dele mesmo. Ele olha para dentro dele, por isso que Jesus falou, né? Vós sois deuses. Então, o adepto não é o final, mas ele já está nesse caminho iniciático. Né? Ele atinge o segundo trono. E daí para frente ele vai caminhando para atingir o estágio subdivino, depois divino, até voltar ao primeiro trono, que é a casa do Pai. Então, essa é a resposta que eu posso falar para o nosso irmão Guazelli. Muito bom, professor. O RC Moedas, ele diz o seguinte: boa noite. Poderia falar da polêmica de HPB tenha contribuído a até ter sido mentora de Hitler? Isso é uma bobagem muito grande, né? Quem afirma isso está completamente por fora. Isso aí é afirmado por gente que está por fora das coisas. Né? Não, claro que não. O Hitler fez um trabalho anti-evolutivo. HPB fez um trabalho evolutivo.
o Hitler fez um trabalho anti-evolutivo. Casa? Não casa. Vai dizer que HPB vai colaborar com Hitler? Se Hitler fez um trabalho involutivo? Claro que não. É evidente que não. Quer dizer, para qualquer um que tenha o mínimo de conhecimento, essa impostura se dissolve. Né? Agora, quem não tem conhecimento, acredita nisso. Vale lembrar, né, professor? Eu queria só comentar rapidamente sobre esse tema, porque essa história eu já vi algumas. Eu deixo até recomendo como dica aqueles que encontram na internet esse tipo de informação. E eu fiz isso. Procurem saber a respeito da pessoa que escreveu sobre o assunto, para ver o tipo de tema, quais são os assuntos. Geralmente tem uma origem um pouco duvidosa, porque vale lembrar que Hitler era um grande estudioso de ocultismo, né? Então, ele tinha conhecimento. E o governo alemão ele foi um grande financiador, né, das pesquisas, né? Então, por isso que algumas pessoas fazem essa associação dele erroneamente, né, de maneira maldosa, mas é por conta desse financiamento que o governo alemão na época utilizou para as pesquisas que ele fez lá no Tibete, né, com a equipe dele, aquele tipo de coisa na época, em busca da tal da raça ariana, né, em busca da raça ariana, né, de uma maneira, como o senhor acabou de dizer, de forma involutiva, né, e aí algumas pessoas acabam fazendo essa associação distorcida, né. Porque existia, o Hitler, ele tinha seus assessores, estudiosos que davam informações para ele, mas enchiam a cabeça dele de minhoca, né? Enchiam a cabeça do Hitler de minhoca, né? O Hitler não, ele era um ser de elevada evolução? Claro que não. Ele fez um papel kármico, cobrança kármica, mas não era um ser de elevada evolução. Ele estava ali cumprindo, olha, o Hitler, qual é o papel do Hitler? Não é bem nem mal, é o necessário. Ele veio fazer uma cobrança kármica da humanidade e fez. O que nós passamos na Primeira e Segunda Guerra não foi por acaso. O professor diz, nada acontece por acaso. Quem não tem karma não passa por guerra. Vamos repetir? Quem não tem karma não passa por guerra. Se passou por guerra, é karma. Indiscutivelmente. Então, agora, Germain, a raça germânica, o Hitler dizia que o germânico era a raça da Alemanha e tinha que ser branquinho de olho azul. Mentira. Uma mentira. Branquinho de olho azul, mentira. Não tem nada a ver. Germânico quer dizer germe da mente. Germain quer dizer germe da mente. Não tem nada a ver com a Alemanha. Verdade? Então, o Hitler fazia um trabalho involutivo. Ele queria trazer para a Alemanha algo que não era possível. E o que ele fez? Trouxe um sofrimento muito grande para a Alemanha. A Alemanha sofreu muito. A Segunda Guerra Mundial foi tenebroso para a Alemanha. Agora, felizmente, a Alemanha se recuperou. E claro que a Alemanha atualmente não vai cair mais nesse engodo, né? Não acreditamos que a Alemanha de hoje caia nesse engodo, né? Então, mas porque as coisas vão evoluindo, a humanidade vai entendendo certas coisas, né? E o dia que o ser humano atingir a sua perfeito entendimento das coisas, da humanidade, as guerras vão deixar de existir. Muito bom, professor. Eu vou passar os recados. Primeiramente, eu queria falar sobre o Espaço Shakti Nova Era, é o Centro de Terapia Holística, que tem a sua matriz na cidade de São Lourenço, sul de Minas Gerais. Quem estiver passando por São Lourenço, faça uma visita. O endereço está aí, é Praça Helena Jefferson de Souza 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Para mais informações, tem o telefone, que pode ser via WhatsApp, prefixo de São Lourenço é 35 e o número é 997566874. O endereço no Instagram é @Shakti Nova Era. Lembrando que tem filial da Shakti Nova Era no departamento da Eubiose de Brasília, no departamento da Eubiose de Juiz de Fora e 2 endereços em São Paulo, departamento da Eubiose de Santana e também no departamento da Eubiose do Sumaré. Eu queria falar sobre o projeto Iniciação. Todo sábado, no mesmo horário, às 20h40, temos o projeto Iniciação com o professor Walter Teixeira de Andrade e seus colunas, Gilberto Catiri e Carlos Nascimento, aqui no canal Conexão 3005, via YouTube. Esse programa fica gravado, quem não puder assistir ao sábado, tem ao longo da semana para ir assistindo.
esse programa. Eu também queria falar sobre a palestra que teve hoje no departamento de Santana. É uma palestra pública, aberta a todos, entrada gratuita, e ela foi transmitida às 16 horas e está gravada lá no canal Conexão 3005 do YouTube, né? Foi uma palestra muito interessante, uma introdução à metafísica, né? Com o nosso palestrante, o Tárcio Braga. Ele é membro da Sociedade Teosófica. Então, esse programa está gravado lá no canal 3005. Vale muito a pena assistir. Ele fala sobre vários assuntos ligados à metafísica, os diferentes tipos de matéria que formam e eles interagem entre si, o que é a chamada energia metafísica, porque teria sido criada e qual seria a sua função. Muito interessante, vale a pena assistir. E eu que também queria falar sobre os cursos da série Peregrino. Então, os cursos da série Peregrino, eu vou falar primeiro do departamento da Eubiose de São Paulo, Moca. Quem quer fazer o curso série Peregrino presencial, é só fazer contato com o pessoal lá da Moca, na rua Conde Prates, 988, Moca, São Paulo. Aí tem o telefone, prefixo de São Paulo é 11, o número é 2021-7290. E o Instagram, o endereço do site aí, moca@eubiose.com.br. Eu queria também falar sobre o curso da série Peregrino do Sumaré. O departamento do Sumaré fica na rua Paracuê, 188, fica próximo da estação do metrô Vila Madalena, tá? Então, o início da aula série Peregrino foi em março, mas dá uma ligada para ver a abertura de inscrições agora no mês de comecinho do mês de maio. O número está aí, prefixo de São Paulo é 11, o número é 99112-1707. E também no departamento de Santana, quem tiver interesse de fazer a série Peregrino presencial, faça contato com o departamento de Santana. Toda segunda-feira, às 20 horas, temos o curso presencial da série Peregrino. Então, o telefone está aí, o prefixo de São Paulo é 11, o número é 99653-9000. Rua Conselheiro Saraiva, 538, próximo do metrô Santana. Bom, os recados são esses, professor. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Sabe uma coisa que eu quero falar? Olha, o mestre, o professor Henrique Jassoura disse assim, raça é estado de consciência. Vamos para a verdade, olha, raça é estado de consciência. Quer dizer, não existe consciência negra, não existe consciência branca, nem amarela, nem vermelha, não existe. Por exemplo, estamos na raça ariana. O indivíduo que tem consciência ariana, independe se ele tem a pele negra, se tem a pele amarela, vermelha, branca, não depende. A consciência está dentro dele, não está na pele. A consciência não está na pele. O nosso mestre diz, raça é estado de consciência. A raça é o tipo de entendimento que ele tem espiritual, independentemente do aspecto físico. Muito bom, professor. Como não tem mais perguntas, eu queria falar que eu achei muito interessante aquilo que o senhor falou sobre a raça ariana vai concluir tudo, né? E a raça bimânica, que é a sexta, né? E a sétima já vai ter um caminho aberto para o processo de evolução mais rápido, né, professor? Eu vou até fazer uma observação. Existe algum material dentro da eubiose que tem esse engano, viu? Um engano que existe dentro do próprio material escrito. Não foi o professor que escreveu. São discípulos que escreveram. Tem discípulos que escreveram o seguinte, que a raça ariana vai sofrer um cataclismo e vai desaparecer. Mentira. Mentira. A raça lemuriana sofreu um cataclismo. A raça atlântica sofreu um cataclismo. A raça ariana não vai desaparecer no cataclismo. Ela vai direto. Passar pela nova civilização e vai continuar até o momento que ela tem que deixar de existir. Mas vai existir todo o seu período. Né? Agora, na raça ariana está acontecendo uma coisa que não aconteceu nas ostras. É o processo de seleção. Separação do joio e do trigo. Jesus falou, na raça ariana, o joio está sendo tirado fora. Então a raça ariana vai ficar purificada.
para o terceiro, para 3.5 e para a sinarquia. A raça ariana vai continuar, mas transformada. A raça ariana, a lei Coleman, vai tirar aquela consciência que não estão de acordo com a nova civilização, isso o nosso mestre informou, mas ela vai continuar existindo. Repetindo, a raça ariana não vai sofrer cataclismo algum. Ela vai continuar existindo até onde a lei permitir da sua existência normal, né? Tudo bem? Isso é muito importante. Muito bom, professor. A gente já está chegando no nosso horário. Tem alguma consideração final que alguém queira fazer, Gilberto, professor? Não, eu acho que não. Eu acho que o que tinha que falar. Então, tá. Tem muita coisa para falar, né? Mas adiantado da hora, a gente tem que. Já estamos estourando no 1.30 aqui. No nosso encontro futuro, nós vamos continuar com o glossário, viu? Isso, com o glossário de Helena Blavatsky. O glossário é fantástico. A gente vê os termos e vai jogando outros, vai discutindo, vai trocando ideias, isso é muito importante. Então é isso, professor. O pessoal está elogiando o trabalho. Obrigado, Décio. É o Décio, muito obrigado. Um abração. Também o Guazela, todos os irmãos. Muito obrigado pela presença de todos. É isso, eu quero agradecer a participação de todos, principalmente do professor Walter, que se dispõe a trazer muito conhecimento aqui para a gente. Lembrando mais uma vez que esse programa fica gravado, quem não conseguiu assistir no horário hoje, tem a semana inteira aí para assistir o programa Projeto Iniciação de número 204. Eu quero agradecer a participação de todos, desejar a todos um bom final de sábado, um bom domingo, e até o nosso próximo encontro, sábado que vem, no mesmo horário, às 20h40. Boa noite. É com você, Gilberto. É isso aí, pessoal. Um bom restante de sábado para todo mundo. Um ótimo domingo. Tenham todos uma boa semana e nos vemos aqui no próximo sábado. Então, boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estiveram presentes aqui. E estaremos aqui sábado que vem presentes novamente. Luz, paz e amor para todos e fiquem todos com Deus.